E assim, um grau de rigidez que aqui seria impensável, assim, Aham. de você não poder sair de casa, estabeleceu-se também uma certa paranoia na sociedade chinesa. E quando uma teoria da conspiração circula nas redes sociais, pelo menos tem que ter alguma conivência por parte do governo. Por quê? Porque tem um poder que censura. Então, se algo circula muito, É porque Se deixar, deixaram. alguém tá deixando. A China vai... Não só a China, o mundo inteiro vai sentir o impacto da nova Guerra Fria. E muito. $24, $65, 31, 65, 11. Sabia que você pode fazer dólar de qualquer lugar do mundo e converter para sua conta, independente de onde você esteja? Eu tô aqui no Alasca, tá menos 25 graus, e isso não é desculpa para não faturar em dólar. Você pode ganhar isso convertendo para sua conta de qualquer lugar do mundo. Então vamos parar de papo furado, clica no botão aqui embaixo e vem comigo. Em uma pessoa só. E a política Covid-0 acabou ia sendo perguntar um isso. primeiro gostinho daquilo que pode acontecer quando alguém concentra poder demais, porque aquilo foi vendido inicialmente como uma Uma salvação, né? como um projeto pessoal, assim, como uma estratégia que ele mesmo construiu. E aquilo dificultou dizer depois, ok, aquilo a gente fez, vamos mudar de estratégia agora, porque aquilo foi apresentado como uma sacada brilhante do nosso grande líder. Como voltar atrás depois, né? Isso, Tá, isso vamos dificulta. explicar então pra galera o que aconteceu lá. Eles fecharam tudo A política e Covid-0 diferente, ou seja, foi basicamente de qualquer pessoa que tivesse com Covid era lockdada e quarentenas tal. muito longas, à disposição de Lockdada. impor quarentenas muito pesadas, né? Aham. Sempre que surgisse algum surto em alguma cidade, a cidade Fechava inteira todo mundo. fechava. E a ideia, a princípio, foi de manter, assim, de alcançar 0 casos, de não passar pelo que Todo mundo basicamente todos os outros países passaram, que foram grandes surtos, e isso de fato funcionou bastante bem. Só que a China acabou não fazendo sua tarefa de casa ao vacinar rapidamente toda a sua população, porque aquilo pode dar certo e dizer, ó, vamos fechar tudo, a gente vacina todo mundo rapidamente, e aí a gente abre, mas todo mundo já tem alguma proteção básica. Só que a China também, como os países ocidentais, lida com teorias da conspiração. Então, é muito comum nas redes sociais chinesas ouvir que Covid é uma invenção ocidental para acabar com a China. É engraçado porque aqui houve muito isso, Covid é uma Contrário. Exatamente o invenção oposto, né? chinesa. Enfim, Mas isso era só uma teoria que as pessoas lá nutriam ou o governo deu uma versão? Porque uma vez eu vi Então. que o governo culpou o exército americano isso. por conta do Covid. Quando uma teoria da conspiração circula nas redes sociais, pelo menos tem que ter alguma conivência por parte do governo. Por quê? Porque tem um poder que censura. Então, se algo circula muito, É porque Se deixar, deixaram. alguém está deixando. porque Agora, deixaram. não quer dizer que o governo está ativamente... Talvez o governo está querendo que isso aconteça, mas sem ativamente promover esses posts, por exemplo. Tem sempre 10 teorias da conspiração lá. 9 falam que foi a China que inventou o Covid. Uma fala que foram os americanos. Eles censuram 9 e deixam essa correndo. Seria isso. Claro, também porque a China vai... Não só a China, o mundo inteiro vai sentir o impacto da nova Guerra Fria. E muito. Porque nós vivíamos num mundo das maravilhas nas últimas décadas em que as duas grandes potências colaboravam, se ajudando muito, elevando todos os barcos, né? Apesar das desigualdades que a globalização causou, sem dúvida, em muitos países, em todas as sociedades teve os vencedores da globalização e alguns que não conseguiram aproveitar daquele momento. Que em parte explica até a ascensão de vários populistas, nacionalistas, pensadores anti-globalização, etc. E algumas críticas até são justificadas, mas tivemos um crescimento enorme sem nenhuma interferência de tensões geopolíticas. Isso agora vai mudar. Então é preciso também que o governo chinês prepare seus cidadãos para um cenário, economicamente falando, muito mais difícil, culpar o Ocidente do mesmo jeito que no Ocidente também rola um pouco isso, né? Agora a gente não pode mais vender tudo para a China, a gente não pode mais permitir que empresas chinesas comprem nossas startups tecnológicas, etc. Então, eu gosto muito de assistir filmes que fazem sucesso na China, assistir seriado, que muitas vezes de produção local. E é claro, o vilão é um cara americano, e os caras que acabam derrubando ele no final são os chineses, é tudo invertido. Mas o tom desses filmes, nos últimos anos, mudou muito. Tem uma narrativa anti-ocidental
Tá mais bem explícita. forte, né? Bem mais explícita. Eu acho que isso, sem dúvida, é uma tentativa chinesa de preparar a população para uma situação econômica bem mais difícil, e aí é importante ter um bode expiatório. Tem que ter um, É, um vilão, né? Uma pessoa para Agora, combater. agora, de Covid zero, basicamente, a estratégia é muito rígida, e assim, um grau de rigidez que aqui seria impensável, assim, Aham. de você não poder sair de casa. Estabeleceu-se também uma certa paranoia na sociedade chinesa, em que tipo, um vizinho dedurou o outro, fala, o cara deu uma descida lá no prédio para fumar um cigarro lá embaixo, aí já tinha, né, uma punição. Então, houve realmente uma imposição enorme, assim, com um grande impacto sobre a economia, mas fato é que, enquanto o Ocidente sofria muito com surtos ao longo dos últimos 2 anos, enquanto não havia surtos em várias cidades chinesas, a vida lá continuava bastante normal, Uhum. né? E o Partido Comunista usava isso na TV de forma permanente. Enquanto não havia um lockdown, eles mostravam os surtos na Itália, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, dizendo, olha só, olha o caos no Ocidente e a gente aqui está tendo uma vida normal, com algumas restrições pontuais, lockdown aqui e ali. Mas o país acabou se fechando basicamente por 2 anos. Ou seja, Uhum. era muito difícil entrar e sair da China durante esses 2 anos. Para nós, isso teve consequências amplas. Então, temos, por exemplo, parceiros de intercâmbio na China, e os nossos alunos não podiam fazer intercâmbio na China no ano passado, Uhum. diferentemente de vários outros países. Então, muitos países foram para Taiwan, para o Japão, Coreia do Sul. China estava fechado. Não. Uhum. No fim do ano passado, isso começou a gerar bastante tensão, em parte porque houve uma percepção de que o custo dessa postura rígida era alto demais, custo econômico, e que o resto do mundo já estava meio que bem. O que eu ouvi, pelo menos, foi por conta da Copa do Mundo, e eles gostam de futebol, Sim, aparentemente. Eles viram lá todo mundo, os estádios lotados, todo mundo lá bem, normal, Só como entrando se pra jogar vivendo. sem fazer o teste do Covid E antes. diz que tinha vários exato. memes, inclusive, dos caras medindo temperatura na TV, assim, dos jogadores e tal. Sim. Aí começou os protestos, que também foi Contribuiu. Contribuiu. Eu acho que teve. Quando tem manifestações assim de grande porte, pode ser assim a gota que a faz. gota d'água, Mas assim, houve está tendo um descontentamento com ainda várias agora. outras questões, que Sim. são também normais. Por quê? Porque a China cresceu por décadas a praticamente 10%. Isso quer dizer que a vida do cidadão comum se transformou várias vezes. Então, você acaba dobrando, né? Você pode fazer a conta. Obviamente, o crescimento não é igual e não afeta todos. E a China é um país profundamente desigual, como vários outros países ao redor do mundo. Uhum. Mas se você mais ou menos conseguir aumentar seu patrimônio e aumentar também seu salário de acordo com o crescimento do PIB, você conseguiu dobrar a sua riqueza várias vezes ao longo da sua vida. Então, realmente, assim, uma transformação inédita, uma relação. Meus amigos chineses costumam brincar assim que os pais deles viviam em outro país, um país totalmente diferente.